Rota das emendas. Mais de 100 milhões de reais indicados por parlamentares ainda não chegaram a municípios cearenses em 2021. O Ponto Poder de hoje te mostra o porquê dessa demora. E tem também uma entrevista exclusiva com a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Nailde Pinheiro. O programa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Ponto Poder nessa noite de terça-feira aqui na TV Diário. Muito obrigado pela sua companhia. A gente abre essa edição falando de recursos federais oriundos de emendas parlamentares, que são aquelas indicações feitas por deputados federais, senadores no orçamento da União. Recursos importantes, por exemplo, para prefeituras tirarem do papel políticas públicas essenciais para a população. Mas o que chama a atenção é que, faltando ainda pouco tempo para o fim do ano, ainda há um montante milionário de emendas que não chegaram ao Ceará. Quem traz mais informações para a gente é o colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes, que já está aqui conosco. Wagner, seja muito bem-vindo. Faltando pouco tempo ainda para o fim de 2021, há um montante milionário que não chegou. Tem previsão de chegar e o porquê dessa demora, Wagner? Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. São pouco menos de um mês e ainda falta muito dinheiro a ser pago. Para entender melhor, a gente trouxe ali uma arte para o telespectador entender um pouco desses números. A previsão em 2021 era que entraria cerca de 323 milhões de reais em emendas parlamentares, que são recursos de deputados que eles enviam para os municípios. 221 milhões foram pagos e restam ainda 101 milhões. Para se ter ideia da importância desse valor, o município de Hereré, o orçamento dele para o ano inteiro é 26 milhões de reais. Então esse valor daria para manter o município por 5 anos. Então é o seguinte, a expectativa desse retorno, desse recurso entrar, mas não há garantia, William, por vários motivos. Seja porque o prefeito não fez o projeto para entrar esse recurso, seja por questões burocráticas, que o prefeito, por questões técnicas de não ter funcionários ali técnicos preparados para lidar com esse tipo de procedimento, que não conseguiu a execução desse recurso. Então são várias questões, são por vários motivos que esse dinheiro não entrou ainda. E isso também pode acontecer por falta de articulação política entre o deputado e o prefeito. Enquanto isso, a população ela é prejudicada. Por exemplo, se você for olhar para o município de Brejo Santo, há muito tempo que ele enfrenta problemas com asfaltamento. Então, há dinheiro à espera para esse tipo de serviço, para a malha viária ali nas BRs. Se você for olhar para alguns municípios que enfrentam problemas com a educação, boa parte desse recurso é para a saúde. Então, a partir do momento em que ele não entra ou que ele demora muito para entrar, a população ela acaba sentindo na pele, na rotina do município. E apesar dessas emendas, William, serem impositivas, ou seja, que há uma obrigação do executivo para executar, para pagar esses valores, não há garantia que isso aconteça. Há um risco, inclusive, que esses prefeitos, eles perdam esse recurso caso eles não consigam executar isso a tempo. E aproveitando, inclusive, a gente falar das emendas, eu faço o convite a você que nos assiste para acompanhar no Diário do Nordeste uma série especial de reportagens sobre esse assunto, que é a Rota das Emendas, que a gente está veiculando essa semana. Esse assunto que o Wagner trouxe do atraso dos recursos que ainda não chegaram é só uma parte de muitos vieses que envolvem essa questão do envio das emendas. Tem a polêmica de envio para berço político, tem a questão de município que não é atendido, município que não recebe recurso nenhum, nem mesmo dos deputados que foram líderes em votação por lá. É uma questão muito polêmica. Numa época que a gente discute muito o orçamento secreto, o envio de recursos sem saber quem mandou, quanto recebeu, a gente vê que ainda falta avançar muito nessas emendas positivas, Wagner. Eu acho que esse é um ponto que tem ficado muito claro nesse levantamento. Aí, há semanas que o Wagner é um dos repórteres colunistas aqui do Diário do Nordeste que tem voltado a atenção para esse levantamento, mas a gente vê que ainda falta muitos pontos de transparência, não é? Exatamente. Esses recursos, embora eles estejam disponíveis ali no portal da transparência, a gente consiga ter informações de valores de quem está mandando, nesse caso das emendas individuais, mas não há uma transparência tão grande assim.
A gente sabe que a metade desses valores precisam ir para a saúde, então a gente sabe que esse recurso está indo para a saúde. Mas há algumas cifras que são simplesmente transferências especiais, então a gente não sabe qual é a área que vai ser usada, para onde esse recurso está indo de fato. Então realmente ainda há um distanciamento muito grande para o que está sendo pago e a forma, né, para onde é que ele está indo, como é que ele está sendo gasto. Então a informação ainda ela não é tão clara assim. Isso inclusive é um assunto para os nossos legisladores atuarem com mais cuidado para dar mais transparência a esses recursos. Com toda certeza. Wagner, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Fica aí o convite, reforçando ao longo da semana a série de reportagens Rota das Emendas lá no site do Diário do Nordeste. Assunto importantíssimo para todo mundo entender, né? Certamente interessa a moradores dos 184 municípios cearenses. E mudando de assunto, a gente fala agora de passaporte da vacinação. Ele já está sendo cobrado no Brasil para estrangeiros que chegam ao país. A Anvisa começou a fazer essa cobrança após decisão do STF, mas claro, é uma pauta que tem rendido muita polêmica, tem criado em torno dela toda uma politização. E quem traz mais informações sobre o assunto para a gente é a repórter Flávia Rabelo, lá de Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, notificou na segunda-feira postos de fronteiras e aeroportos com voos internacionais para o cumprimento imediato da decisão do STF, que obriga a cobrança de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para viajantes que entram no Brasil. A cobrança do passaporte está sendo implementada em todos os aeroportos e fronteiras do Brasil com outros países da América do Sul. O Ministério da Saúde sofreu um ataque de hacker que deixou o sistema Conect SUS fora do ar e dificultou ainda mais o controle das informações sobre a vacinação no país. Desde domingo, uma comissão interministerial trabalha para se adequar à decisão do STF que obriga o passaporte para estrangeiros. Inicialmente, o governo tinha decidido apenas por uma quarentena de 5 dias para os viajantes de outros países que não tivessem completado o ciclo de vacinação contra a Covid. A decisão foi suspensa em caráter liminar pelo ministro Luiz Roberto Barroso e vai para o plenário da Corte amanhã, quarta-feira. Enquanto isso, o governo federal ainda espera para publicar um documento final com as normas sanitárias que vão ser exigidas para os estrangeiros. É isso, o governo federal aí tentando, ainda trabalhando essa publicação para que isso comece a valer de fato, né? A gente lembra que o próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, também o Marcelo Queiroga, eles já se manifestaram por mais de uma oportunidade contra a exigência do passaporte da vacinação, mas agora, com essa decisão do STF, eles precisam cumprir o que a justiça determinou. E é isso que o governo tem feito, tem trabalhado para fazer ainda nos próximos dias. Aqui em Fortaleza segue a polêmica em torno desse assunto do passaporte. Na semana passada houve uma audiência pública na Câmara Municipal contra a exigência desse comprovante da vacina. O vídeo foi transmitido no site da Câmara Municipal. O YouTube acabou tirando do ar esse vídeo porque ele acabava propagando informações falsas sobre a vacina, sobre o combate à pandemia, criou toda essa polêmica. No mesmo dia, o prefeito enviou para a Câmara um projeto exigindo o comprovante da vacinação nos prédios públicos. Hoje, no entanto, a tramitação dessa proposta foi suspensa nas comissões conjuntas da Câmara, porque houve divergência na análise aí dessa proposta de legislação da Prefeitura. Essa discussão agora deve ficar só para o próximo ano, porque nos próximos dias os vereadores entram em recesso parlamentar. É isso, vai continuar rendendo ainda muito assunto, né, Jéssica? Ponto Poder vai dando uma pausa rápida agora, mas daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva e imperdível com a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a desembargadora Nailde Pinheiro. É já, não sai daí. Ponto Poder está de volta e olha só, nesse período ainda de tantos episódios de violência contra a mulher, de tantos desafios que se colocam para nós mulheres, o Ponto Poder traz agora uma história de protagonismo feminino
no Judiciário Cearense. Eu fui até a sede do Tribunal de Justiça do Ceará conversar com a presidente do Poder Judiciário aqui do estado, a desembargadora Nailde Pinheiro. Ela faz parte da série de diálogos do Projeto Elas, uma proposta do Sistema Verdes Mares para fomentar o protagonismo feminino, o empoderamento e a conquista de novos espaços e direitos iguais. Vamos conferir essa conversa. Um dos marcos na história do Ceará esse ano foi a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, da desembargadora Nailde Pinheiro. Ela é a terceira mulher a assumir a presidência do Poder Judiciário aqui no Ceará em 150 anos. Não há dúvida de que é uma mulher que inspira e que desempenha um papel muito importante na luta por direitos iguais. Presidente, um prazer receber a senhora no Ponto Poder, inclusive conversando dentro desse contexto do Projeto Elas. Aqui é uma proposta de falar mais diretamente com as mulheres e contar um pouco da história de quem está na linha de frente nessa luta por uma sociedade melhor. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço a minha participação nesse projeto. Desembargadora, e como uma das premissas do projeto é justamente inspirar as mulheres, eu gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouco da presidente Nailde Pinheiro antes mesmo desse papel. A senhora nasceu num município pequenininho na região do Cariri, lá em Aurora. E como foi essa trajetória da menina Nailde, da jovem, da mulher, para que tivesse oportunidades de trilhar esse caminho na magistratura? Falar de Aurora, minha terra natal, é sempre voltar no tempo, porque ali aprendi as primeiras letras do alfabeto, é o meu berço geográfico. Ali convivi vários anos com minhas amigas, meus amigos, participando das mesmas atividades recreativas, frequentando os mesmos colégios. E aos 14 anos de idade, quando foi informado aos meus pais de que em Aurora não teria mais estudo para a Nailde, então meu pai teve que tomar uma decisão. Temos que deixar a nossa querida Aurora e irmos a um local em que eu possa dar uma melhor oportunidade aos filhos. E fez a opção por Fortaleza. Então, em janeiro de 1972, viemos para Fortaleza. Naquela época, ainda existia o trem. E nós saímos daquela pedra da estação ferroviária rumo a Fortaleza. E chegando aqui, a saudade bateu. E muitas vezes nós pedíamos ao meu pai, pedi à minha mãe para retornar à Aurora. E eles sempre diziam, de lá nós já viemos. Vamos aqui buscar um futuro melhor para todos vocês. Tenho 3 irmãos e esses irmãos realmente, todos nós, aproveitamos essa oportunidade. Eu fiz o pedagógico, fui ser professora, inicialmente no colégio Agapito dos Santos, ensinando aquelas séries iniciais. E paralelamente fui estudando para fazer um vestibular. E optei em fazer um curso de Direito. Após o 5º semestre, eu busquei uma oportunidade de trabalhar em um cartório. E aí trabalhei no cartório Miranda Bezerra. Ali me encantei por aquele mundo jurídico, aquela oportunidade de manusear processos. Aí eis que surge um concurso para a magistratura. E no ano de 1986, eu fui aprovada. E a partir daí, um novo momento da minha vida. E justamente nesse momento da sua vida, então, desembargadora, quando a senhora começa essa trajetória em 1986, ainda antes dos 30 anos, jovem, a senhora foi para um município de Marco, lá na região norte, uma cidadezinha pequena também, saiu da capital para uma cidade pequena. E como foi chegar mulher,
jovem, numa cidade pequena, na década de 1980, com costumes, com premissas na sociedade muito diferentes das que temos hoje. Como foi esse desafio de firmar essa presença feminina profissional como magistrada? Muito jovem, cheguei naquela comarca de Marco, me apresentei e busquei não só fazer um trabalho de julgar processo, procurei me aproximar da comunidade e buscando ali trabalhar o lado social. E realmente em pouco tempo conquistei toda aquela população. Cheguei também num período em que já preparava uma eleição, foi a minha primeira eleição que eu presidi, eleições gerais. Senti dificuldades, mas superei todas essas dificuldades, porque trabalhei muito bem a equipe, procurei agregar, procurei somar. E a partir daí apresentei aquele meu resultado das eleições àquela comunidade. E como as pessoas passaram a ter um maior conhecimento do meu trabalho, o tempo que eu estive naquela comarca, eu não senti dificuldade de me impor, até porque eu sempre procurei fazer parte da minha vida o diálogo. E esse diálogo me ajudou muito. Desembargadora, nessa trajetória da senhora, que começou aí no final dos anos 80, essa experiência em Marco, experiência com as eleições, outros municípios no interior, nesse percurso o Tribunal de Justiça do Ceará só foi ter a primeira mulher presidente já no finalzinho da década de 90, em 99, a desembargadora Águeda Passos, uma figura histórica que também foi a segunda desembargadora do Ceará. E como essa presença das mulheres à frente do Poder Judiciário abriu caminho para quem estava começando, trilhando esse caminho. Que mudança trouxe para o trabalho da magistratura aqui no Ceará? A desembargadora Águeda sempre foi considerada uma juíza firme, uma juíza determinada, e eu sempre observei a forma de trabalho da desembargadora Águeda, e ali eu fiz uma projeção de que um dia eu poderia também chegar àquele posto. Trabalhei sempre observando as determinações dos meus superiores, sempre estando a serviço da instituição. E após 34 anos, assumi a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Antes, fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, uma experiência também maravilhosa, em que fiz ali um trabalho exitoso, um trabalho em que exigiu muito de mim e de toda a equipe. Mas quando você se propõe a cumprir uma meta, a cumprir um objetivo e abraça a causa, o resultado sempre é satisfatório. E pensando então agora com a senhora nessa figura à frente do Poder Judiciário, me recordo que logo quando a senhora assumiu, um dos projetos era justamente trabalhar a liderança de outras mulheres, criar um projeto que pudesse fomentar essa formação de novas líderes, né? Como esse projeto tem avançado, como a senhora tem atuado no Tribunal de Justiça para poder promover mais mulheres? Trabalhar esse projeto de formação de mulheres líderes é você também fazer parte deste cenário, é sua palavra corresponder à ação. E eu tenho trazido para esse contexto do nosso trabalho magistradas que hoje são consideradas mulheres guerreiras, que estão sempre à frente do tempo, trazendo ideias para a presidência. E aí a gente sempre com aquele sentimento de que você pode hoje estar preparando o seu futuro. E para isso elas se engajam muito bem dentro desse nosso projeto, dentro do nosso, o que a gente escolheu para dentro da gestão trabalhar essa formação de mulheres líderes. Outro ponto também que me recordo dessa proposta da senhora como
presidente do TJ, é a questão do combate à violência contra a mulher, um tema sensível que temos visto se agravar, mesmo com tantos esforços para mudar essa realidade. Como o Tribunal de Justiça tem agido para estar próximo a essas mulheres, para punir agressores e, claro, para trabalhar também educativamente, que é uma parte fundamental disso? Tive essa preocupação desde o início da minha formação do plano de gestão, em que busquei colocar dentro do meu projeto essa grande causa, trabalhar o feminicídio, e inserir dentro do meu discurso de posse o olhar especial que a presidente daria a este assunto, que em razão da pandemia tem se agravado cada vez mais. É um fato. E hoje, embora com todas as campanhas, a gente ainda se surpreende com notícias no noticiário de que o índice continua elevado. Mas nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho. Já tivemos várias campanhas que foram desenvolvidas dentro da gestão, conscientizando as mulheres, conscientizando os homens de que esse olhar da paz, do entendimento, do diálogo, da conversa, ainda é o melhor para todos. Nós temos hoje campanhas que, inclusive, com a participação de um embaixador escolhido e que aceitou de pronto o convite, o nosso conhecido e famoso cantor Valdones. Ele faz parte hoje dessa nossa campanha e estamos hoje também com a parceria com a Etufor, com cartaz em que todos os ônibus que estão circulando dentro de Fortaleza estão levando essa mensagem do Valdones. O alcance aí é enorme. Tivemos também essa campanha no estádio de futebol. E procurando sempre dar palestras, procurando sempre se comunicar com essas pessoas. E que este feminicídio, ele não atinge somente a mulher. Ele atinge também a uma família, atinge, por assim dizer, toda uma sociedade. Desembargadora, aí a gente está encerrando o ano, não é? Como a senhora mesma acabou de pontuar, infelizmente ainda com índices elevados de violência contra a mulher, um ano difícil também para as mulheres nesse sentido, no contexto da crise inteira da pandemia. Mas eu gostaria de saber agora que mensagem a senhora deixa para as mulheres que estão nessa luta também, para as mulheres que estão estudando para ingressar na magistratura, quem está querendo trilhar esse caminho, o que a senhora, com todo esse percurso já feito, né, e com tanto para fazer ainda, que mensagem a senhora deixa? Primeiro que você tem que avaliar o seu perfil. Se você realmente gosta de ser uma pessoa que vai ter condições de ouvir, se é uma pessoa que gosta de trabalhar com conciliação. A magistratura é um sacerdócio, ela exige muito da magistrada, ela exige muito do magistrado. E o bom magistrado não é só aquele que sabe muito do direito. Ele tem que usar muito do bom senso, ele tem que estar disponível a ouvir, ele tem que trabalhar bem uma conciliação. Porque somente assim ele estará desempenhando o seu papel em sua plenitude. Julgar, sim, mas conciliar e dar a voz para quem está muitas vezes intranquilo, inquieto, buscando a justiça como último refúgio. Então é uma profissão realmente nobre, e que se fosse para começar, tudo hoje eu começaria por igual. Não mudaria nada. É uma profissão que realmente eu me sinto realizada. Desembargadora, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. É muito importante que as mulheres conheçam quem está nessa linha de frente de batalha. Espero que para 2022
mais mulheres possam se apoderar desse espaço, trilhar também o caminho no direito aqui no Ceará, para fazer mais pelo coletivo, porque essa mudança na sociedade que a gente busca em termos de direito das mulheres, ela é coletiva. William Santos, volto com você. É isso aí, Jéssica, recado mais do que importante, né? A gente vive ainda numa sociedade muito desigual, muitas desigualdades entre homens e mulheres e é tarefa de todos nós, de fato, atuarmos no dia a dia para que a gente possa avançar mais nisso. Vamos agora de charge? Quem também acompanhou os assuntos do programa de hoje foi o nosso chargista, o Tiagão. Ele está por dentro de tudo que a gente já falou nessa terça-feira e preparou também uma mensagem para nós. É a charge dessa terça-feira. Vamos conferir. É isso. Tá aí, né, a decisão do STF, que agora precisa ser cumprida e a gente vai ver como é que vão ser os desdobramentos disso tudo na prática, para a fiscalização, para a execução dessa medida, que é a cobrança, a exigência do passaporte da vacina. Lembrando que é uma forma de fazer com que mais pessoas se conscientizem sobre a importância da vacinação, porque se estamos nesse período podendo comemorar, com menos casos graves da doença, com menos mortes, é graças ao avanço na vacinação e que a gente siga nessa crescente positiva. É isso, o Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui, você já sabe, para não perder nada da política, é só continuar ligado no diariodonordeste.com.br. Nosso próximo encontro aqui na TV Diário já está marcado para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário. E acesse lá a página do Diário do Nordeste para conferir a reportagem especial Rota das Emendas. Todos os dias tem um conteúdo diferente, muito interessante. Você vai querer acompanhar esses recursos públicos, hein? Até mais! Até mais!